Vamos falar um pouquinho agora da estrutura da linguagem SQL. A linguagem SQL é a famosa Structured Query Language, dá até dor na língua, né, para ficar falando. Mas nada mais é do que uma linguagem de consulta estruturada, tá? Então, a ideia, quando se criou os bancos de dados relacional, era se ter uma linguagem padrão baseada em quê? Em uma pesquisa declarativa, tá? Então, resumindo, é uma linguagem de programação para lidar com bancos de dados relacional. Ou seja, pensando em tabelas e não em procedimentos, igual a gente tem algumas linguagens, como C, C++ e algumas outras que a gente conhece. Ok? Ela é dividida em 5 linguagens distintas. Eu tenho a DDL, que é a Data Definition Language, que é para definição ou criação de objetos dentro do banco. Tá? Então, tudo que você cria lá no banco de dados é um objetozinho. Criei uma tabela, eu tenho um objeto tabela. Criei um índice, eu tenho um objeto índice. Criei um procedimento, eu tenho um objeto procedimento. Criei uma função, eu tenho um objeto função, e assim por diante, tá? Criei o usuário, por aí vai. Então, eu tenho 5 linguagens distintas, trabalhando para compor, né, no conjunto que vai dar na nossa linguagem SQL. Então, a DDL é para definição, a gente vai trabalhar com os comandos create, drop e alter. Então, Data Definition Language permite especificar o esquema do banco de dados através de um conjunto de definições. Compilação dos comandos em DDL é armazenada no dicionário de dados. Então, toda vez que você criou alguma coisa, rodou um script, ele fica armazenado no dicionário de dados e, através do gerenciador, você consegue ter acesso a um ambiente gráfico, né? Num modelo de objetos. E aí, em cada um desses objetos, você consegue fazer a manipulação deles através do ambientezinho gráfico, que é o nosso SQL Developer. A DDL, ela se resume a 3 comandos básicos. O comando create, que cria objetos no sistema. O comando alter, que altera a estrutura dos objetos no sistema. E o comando drop, que elimina os objetos do sistema. É muito comum a gente confundir alter com update e delete com drop. Então, é legal vocês, desde agora, fazer essa diferenciação. Os comandos insert, update e delete é para manipulação de dados, ou seja, para aquela informação que está gravada dentro da tabela, por exemplo. Tá? Nesse caso aqui, create, alter e drop é para objetos. Ou seja, se eu quero criar a tabela, eu vou usar o create. Se eu quero inserir dados dentro dela, aí sim eu vou usar o insert. Ok? Se eu quero alterar uma tabela, eu não vou fazer um update na tabela. Vou fazer um alter. Se eu quero alterar dados que estão gravados dentro daquela tabela, aí sim eu vou fazer updates nos dados. Ok? Mesma coisa para eliminar. Se eu quero eliminar um objeto, ou se eu quero apagar um objeto, eu vou utilizar o drop. Tá? Ah, mas aí eu dei um drop na tabela. Se não tiver nenhum tipo de restrição, eu vou limpar ela com tudo que tem dentro. Tá? Agora, eu só quero apagar um determinado dado dentro da tabela, aí eu vou usar o comandinho delete. Tá? Pouquinho para frente, das 5 linguagens, é a última que a gente vai aprender, é a manipulação de dados. Beleza? Então, a DDL se concentra no create, no alter e no drop. Bom, se eu vou trabalhar com o create, o mais importante dos comandos, né, da DDL, o famoso create, é muito utilizado e quase sempre para a criação de tabelas. Tá? Então, create table, e aí eu vou trabalhar com todas essas tabelas. Então, para mim criar uma tabela, uma coisa muito importante é eu conhecer os tipos de dados. Por quê? Eu tenho que dar o nome da tabela e os campos de cada um. E para mim identificar esse campo, eu tenho que colocar o famoso domínio daquele campo. E o domínio nada mais é do que eu falar, olha, nesse campo aqui eu vou armazenar um texto, por exemplo. Ou eu vou armazenar um número. Ou eu vou armazenar um número com casas decimais. Ou eu vou armazenar dados binários. Né, uma string lá de
de 0 e 1, que aí depois você vai organizar ela de acordo com o índice criado para esse campo, e por aí vai. Tá? A gente vai ver mais detalhadamente o famoso texto, tá? Texto, date, de data, e o numérico. Tá? Bom, nós temos alguns campos para trabalhar com texto e algumas especificidades. Por exemplo, eu tenho o campo varchar e o nvarchar. Eu tenho o campo char e o nchar. Todos eles para quê? Para armazenar texto. Então, normalmente eu faço o quê? Varchar e o tamanho. Fred, tem um varchar 2 aí. Só existe o varchar 2 por hora. Se você colocar só varchar, ele vai identificar que é o 2 do mesmo jeito. Então, você pode colocar tanto varchar como varchar 2. Tá? Por que eu estou colocando 2? Porque é o mais atual e ele vai acabar convertendo. Mesmo se você colocar lá que o campo é varchar de 100 caracteres, ele vai acabar armazenando. Beleza? Então, eu tenho tipo varchar 2 e o tamanho. Para quê? Para me armazenar uma string com no máximo 4.000 bytes, tá? E no mínimo 1 byte. Ou seja, para cada caractere, 1 byte. Beleza? Então, aqui é a quantidade de caracteres que eu vou colocar. E eu tenho o nvarchar, o tamanho também, para armazenar também dados. Tenho o char, que funciona do mesmo jeito, e o nchar. Quais as diferenças? Var. Os tipos de texto que tem a palavra var quer dizer que são variáveis. Ou seja, se eu declarar um tipo varchar de tamanho 100, ele vai armazenar no máximo 100. Mas ele vai eliminar o espaço que está me sobrando dessa string de 100. Por exemplo, o nome do usuário. Ele tem um tamanho máximo de 100. Por quê? Porque eu coloquei lá um campo do tipo varchar de 100. Mas o nome do usuário é só Fred. E Fred só tem o quê? 4 letras. Com o tipo var, ele vai lá e vai armazenar apenas as 4 e vai eliminar aquelas 8, 96 espaços. Ou seja, ele vai economizar os outros 96 espaços. Ele vai ocupar apenas o espaço que realmente tem caracteres. Isso não acontece nos dois tipos que não tem a palavra var. Se eu falar que é um char de 100 e digitar lá dentro Fred, vai ficar Fred e com mais 96 espaços vazios, armazenados. Ok? Então, var vai de variável. Se eu quero armazenar um campo que pode variar, como um nome, por exemplo, né? Você coloca só o tamanho máximo e aí ele trabalha com essa variação. Mas não, eu preciso armazenar o CEP. Ou melhor, o CEP não, o estado. Né? Normalmente com 2 letras. Então eu vou colocar um char de 2. Por quê? Obrigatoriamente eu tenho que ter 2 letras. Então sempre eu vou utilizar esses 2 espaços. Tá? Então, toda vez que eu quiser restringir alguma coisa, eu sei que o tamanho é padrão, CPF, o estado, igual eu falei agora, e alguns outros campos, você vai utilizar o char, você sabe que aquilo lá é um tamanho padrão e precisa ser preenchido obrigatoriamente. Se você tem uma string que pode variar muito de tamanho, usa o varchar ou o nvarchar. Por quê? Porque aí você não está desperdiçando espaço de armazenamento no seu banco. Beleza? Fred, tem mais outro negócio aí, o N. O N nada mais é do que isso aqui, ó, padrão Unicode. O que é o padrão Unicode? Um padrão Unicode permite aos computadores representar e manipular de forma consistente texto de qualquer sistema de escrita existente. Então, criou-se um padrão para o mundo inteiro, que a gente chama de Unicode. Opa, parece que tem alguém entrando na reunião aí. Olha o Alan. E aí você tem esse padrãozinho, tá? Então, todos os tipos que tiver o N, tá? Tanto para o nvarchar quanto o nchar, é porque está utilizando o padrão Unicode. Beleza?
Então, o que eu comentei com vocês está aqui nesses slides, hein? Lembrando que esses slides também estão lá no Moodle, tá? Se quiser acessar lá. Eu tenho também os tipos numéricos. O mais comum dele é o number. E aí, por number, eu tenho o P, que é a escala, ou a precisão, e o S, que é a escala. Então, se eu colocar 8,2, eu tenho um número de 8 casas, e aí dessas 8 eu tenho a vírgula e mais 2 decimais. E aí vai trabalhar de acordo com sua necessidade. Beleza? Aí eu preciso de um número bem maior do que isso. Eu vou colocar um long. Ok? Outros números, outros tipos, tem vários, gente. E aí, de acordo com nossa necessidade, a gente vai correndo atrás disso aí e a gente vai passando para vocês. Beleza? Então, vamos começar no básico e aos poucos a gente vai inserindo. Tem o bom e velho date, tá? Que é o campo de data. E aí o Oracle, normalmente, ela armazena a data e hora, tá? Vai junto. E aí eu tenho esses outros dois campos, que é o binary float e o binary double. O que vai diferenciar os dois, ambos têm um número de ponto flutuante, é o tamanho, tá? Binary float com 32 bits e o double com 64. Beleza? Fala aí, Alan, boa noite. Alô, câmbio? E aí, Frederico, bom? Tá me ouvindo? E aí, tudo tranquilo? Tô tranquilo. Tô te ouvindo, tranquilão. Desculpa o horário aí, Olha, né? né, sossegado, tranquilão. Bom, vamos lá, galera. E aí eu tenho também os tipos com variações de data e tempo. Os famosos timestamp da vida. Tá? Aqui, por exemplo, eu tenho 3 tipos de timestamps bem parecidos, com algumas diferencinhas básicas, tá? Esse primeiro aqui trabalha com local time zone, ou seja, ele é bem semelhante com o último. Por quê? Porque os dados são normalizados de acordo com o fuso horário do banco. Então, se você armazenou ele lá no local, né, e na linguagem, no fuso horário que foi instalado o seu servidor com o banco, ele vai pegar aquele padrão. E aí, na hora que você for recuperar algum tipo de coluna que tem esse tipo de dados, aí o usuário vai enxergar ele com o padrão da onde? Daquela seção que ele está utilizando. Ok? Você tem o timestamp normal aqui, ó, que independe do fuso horário. É o que você gravou lá, tanto que o padrão tiver na sua instalação do servidor do banco, quanto da seção que você estiver utilizando. Beleza? A diferença desses dois aqui, esse cara trabalha desse formato, e esse aqui, em vez de trabalhar com formato para o servidor e outro para a seção, ele já traz junto o quê? O fuso horário, deslocamento fuso horário. Menos 6 horas, né, mais 3 horas, e assim por diante. Eu tenho ainda alguns tipos, intervalo year, tá? O famoso 2-month, para armazenar a quantidade de anos e meses. O 2-second, que aí eu vou armazenar o período de dias, horas, minutos. Mas isso tudo aí, moçada, aos pouquinhos a gente vai criando as tabelas, trabalhando com os tipos, e de acordo com a necessidade a gente vai implementando. Mesma coisa para os dados binários. Na verdade, está aí mais de curiosidade. Nós não vamos trabalhar com nenhum dado binário durante a disciplina, tá? Mas, às vezes, a gente comenta de algum tipo de aplicação que precisou disso aí e a gente vai colocar lá. Ok? Bom, vamos ao que interessa, o que eu preciso que vocês peguem hoje. Criação de tabelas. Ah, então, eu sempre vou utilizar o comando create. E aí, na frente, eu vou colocar que tipo de objeto que eu quero criar. Então, se eu quero criar uma tabela, create table e o nome da tabela. Então, ele vai seguir essa sintaxe aqui, ó, create table e o nome da tabela. E aí, dentro de um par... Opa, volta. Dentro de um par de parênteses, eu vou ter lá dentro quais são as minhas colunas, tá? Coluna, espaço, tipo do dado, espaço, not null ou null. Tá? É para mim saber se eu vou aceitar
a inserção de dados nesse tipo de coluna aqui, se eu vou aceitar sem informação aí dentro. Tá? Se eu colocar um not null, obrigatoriamente, a hora que eu for inserir um dado nessa tabela, tem que ter informação para esse campo. Tá? O padrão é esse aqui, ó, not null. Então, se eu não colocar nada, colocar só o nome da coluna, espaço e o tipo do dado, ele já entende que é not null. Beleza? Fechou. Acabei de colocar todas as minhas colunas e os tipos de dados. Fechei o parênteses. E aí eu vou declarar minha chave primária e minha chave estrangeira. E aí eu tenho alguns parâmetros para trabalhar com as referências. Tá? O que é que eu vou fazer com quebra de referência de chave estrangeira? Se eu vou deletar lá na tabela pai, se eu vou restringir, se eu vou aplicar alguma coisa em cascata, sair apagando tudo que for referente àquela lá, se eu vou setar simplesmente null. Tá? Então, de acordo com sua necessidade. Alguns exemplos. Vou criar uma tabela com nome clientes. Então, create table, o nome da tabela. Moçada, eu queria ver um negócio com vocês antes de continuar. Todo mundo aí sabe o que é uma chave primária e uma chave estrangeira? Tá tranquilo esse assunto para vocês? Joia, maravilha, então. Vamos seguir. Então, ó, no nosso exemplo aqui, vou criar uma tabela de clientes. Então, create table, clientes. E aí, ó, entre parênteses, eu vou colocar quem? Minhas colunas e meus tipos. Então, primeira coluna, campo cliente, do tipo number de 6. Not null. Se eu tivesse colocado nada, ele já iria assumir que é not null. Vírgula, para identificar que eu terminei a minha coluna, e aí a próxima coluna. Nome, varchar 2 de 50, tamanho máximo. Not null. Vírgula, endereço, varchar de 60, null. Ou seja, eu vou aceitar você inserir dados sem o endereço, por exemplo. Mesma coisa com a coluna aqui, ó, o campo cidade. Varchar de 50, null. Acabei aqui as minhas colunas e aqui eu estou declarando a minha chave primária. Ou seja, essa tabela aqui, ó, será indexada pelo campo cliente, que é a minha chave primária. Quer dizer o quê? Eu não posso repetir, em hipótese alguma, o campo cliente. Ah, não posso ter nessa minha tabela 2 clientes com o mesmo número, o campo cliente. Beleza? Por quê? Porque era a minha chave primária. Então, eu utilizo o constraint para criar qualquer tipo de referência, tá? Para qualquer uma das chaves. Dou um nome para chaves e, normalmente, a gente utiliza as iniciais, tá? Se é chave primária, PK. Se é chave estrangeira, FK. Ok? Então, chave primária, PK clientes, e aí eu informo que tipo de chave, primary key ou foreign key, e o campo que vai ser a chave dessa tabela. Tá? Então, campo cliente, está aqui bonitinho, fechei parênteses, ponto e vírgula. Posso executar esse script, que ele vai criar uma tabela com todos esses campos, cada campo com esse tipo declarado, e com a chave primária clientes. Se eu tentar inserir um cliente com o mesmo número de cliente, ele vai dar um erro de restrição. Ok? Um erro de integridade. Outro exemplo, create table estudantes. E aí eu vou definir aqui, ó, os meus campos. Eu tenho um campo RA, number de 6, nome, varchar de 50, e nível, que é um char de 15. E aí eu criei uma restriçãozinha chamada de cheque. Então, olha, eu estou dando um cheque no campo nível, onde eu só vou aceitar para dentro desse campo esses valores que estão no parênteses do meu cheque. Então, olha, cheque, nível in, eu abro aqui parênteses e passo o conjunto de valores que eu aceito aqui dentro. Se você tentar inserir qualquer informação no campo nível que não seja bacharelado, mestrado ou doutorado, ele não vai aceitar. Ok? Muito cuidado, porque tem que estar igualzinho aqui dentro do
no campo, dentro do conjuntinho aqui, informando que nível vai aceitar, dentro das opções de cheque. E aí eu posso colocar quem? Minha chave. Então, vou definir que a chave da tabela de estudantes se chamará PK Estudantes, é do tipo Primary Key e o campo será o RA. Isso aqui, gente, a gente consegue rodar lá dentro do SQL Developer. Tá? A gente vai fazer a execução disso aí nas futuras aulas. Então, é importante que cada um instale o Oracle, o Express Edition, que é levezinho, gratuito, e o SQL Developer para a gente fazer esses testes. Quem tiver problema, Fred, não tem computador em casa, o negócio está feio para o meu lado, me fala direitinho que eu vou ver se a gente consegue um acesso remoto, tá? Ou meu computador não suporta, ou eu tenho algum problema com o sistema operacional, não sei. A gente conversa e tenta resolver, tá bom? Mas é primordial que todos vocês tenham o Oracle e o SQL Developer para a gente fazer a execução dos scripts, tá? Bom, se eu quiser alterar a minha tabela. Eu criei a minha tabela e aí eu vi que não está do jeito que eu queria. Esqueci, coloquei um tipo de dado incorreto. Coloquei um dado lá para a coluna nome e está pequeno, quero aumentar. E aí eu vou trabalhar com o comando alter. Tá? Então, alter table ou alter qualquer objeto que você criar no banco. Tá? Então, nesse momento, a gente vai trabalhar com alter em cima de tabela, alter table. Então, a sintaxe é alter, o nome do objeto, table, e o nome, né, você deu para esse objeto table, o nome da tabela. E aí você consegue fazer várias coisas. Drop column. Se você quiser eliminar uma coluna dessa tabela, drop column, e você põe o nome da tabela na frente. Se você quiser adicionar uma nova coluna nessa tabela, você põe add, o nome da coluna, o tipo de dado, e aí ele vai fazer isso. Não, eu só quero renomear. Aí você não vai mexer no tipo de dados, tá? Você só vai mexer no nome daquele campo. Então você vai dar rename column, o nome da coluna, o novo nome da coluna. Beleza? Não, Fred, a coluna, eu quero manter ela. Eu quero trocar o tipo de dado daquela coluna. Coloquei lá char e eu queria date. Sem problema. Você vai utilizar modify, dá o nome da coluna e o novo tipo. Ele já substitui automaticamente. Beleza? Meu problema é com a chave primária. Eu criei a minha tabela e não criei a chave primária. Eu me confundi com o script, achei mais fácil só criar as tabelas e depois eu criei a chave primária. Não tem problema nenhum. Mesma coisa com relação à chave estrangeira. Basta você dar um alter table, o nome da tabela, add primary key e o nome da coluna que vai se referir à chave daquela tabela. Mesma coisa se você quiser apagar. Eu criei lá na hora de criar a tabela uma chave primária que não é aquela, está errado. Você pode dar um drop nessa primary key, ele vai lá e dropa a primary key. Você pode dar um drop primary key, dar o nome da primary key, se você tiver mais de um. E aí você vai conseguir depois fazer através do add. Mesma coisa se você quiser inserir uma chave estrangeira. Tá? Add foreign key, nome da chave estrangeira, se refere a qual tabela, nome da tabela pai. E aí se você vai você vai trabalhar com alguma coisa na hora de fazer o delete. Olha, deletou, sei lá, um item da nota fiscal, estou tentando apagar uma nota fiscal, mas essa nota fiscal está cheia de itens lá cadastrados. E aí, como é que eu vou proceder? Eu não vou aceitar? Falou, opa, você não pode matar essa nota se essa nota tem itens. Então eu vou lá e restringo. Vou trabalhar com restrict, não aceito. Ou então, olha, se eu tentar fazer isso, eu vou rodar em cascata um delete por todos os itens referentes a essa chave estrangeira com o nome da nota fiscal. Eu faço para você também. Ou então, eu nem faço a restrição e nem deleto. Eu simplesmente vou lá e aqueles itens que se referiam àquela nota fiscal, eu coloco null. Tá? Aí eu vou utilizar um set null. Beleza? Eu quero pagar lá as constraints.
Aí eu posso ter alguns constraints. Pode ter uma chave primária e várias estrangeiras. Então, na dúvida, eu vou lá e dou um drop constraint e falo qual delas. Por isso que a gente utiliza colocar os nomezinhos e referindo bonitinho lá. Se é primary key, TK. Se é foreign key, FK. Bom, exemplos. Alter table, nome da tabela. No caso aqui, a tabela de clientes. E eu vou dar um modify. Qual que é o modify? Eu vou alterar a tabela de clientes no campo nome. A tabela de clientes a gente criou nesse exemplo aqui, ó. Tá vendo? No campo nome eu tenho um varchar de 50. Aqui eu estou modificando o campo nome, né, a coluna nome, para um char de 100. Então eu troquei o tipo de varchar de 50 para um char de 100. Mesma coisa aqui, ó, alter table na tabela de estudantes, eu estou adicionando uma nova coluna. Então vai criar lá uma nova coluna. Endereço do tipo number de 6. Então, no meu exemplo aqui, ó, além do RA, nome e nível, eu estou criando mais uma coluna. Mesma coisa aqui, ó, alter table na tabela de estudantes, eu estou criando o quê? Estou criando uma nova chave, um novo relacionamento, um constraint. Lá nós criamos só a chave primária. Aqui eu estou adicionando o quê? Uma chave estrangeira. Então, alter table, nome da tabela, add constraint. Add constraint, qual que é o nome do relacionamento? FK de foreign key, chave estrangeira. Estou ligando a tabela de logradouro com a tabela de estudante. Que tipo de chave, que tipo de relacionamento que é esse? Uma chave estrangeira. Então, foreign key. E aí aqui eu vou colocar quais os campos, tá, da tabela pai vão se relacionar com a tabela estrangeira logrador. Então, campo da tabela estudantes, endereço e código, que vão se referenciar à tabela de logradouros, campo, endereço e código. Beleza? Então, tá aí um exemplozinho. Para quem já tem instalado o banco e o SQL Developer, já pode testar esse exemplozinho, tá? Cria a tabelinha, faz alterações, dá para brincar com elas. E caso eu queira eliminar um objeto, no caso, os objetos que a gente acabou de criar, né, o objeto table, eu vou utilizar o comando drop. Tá? Então, drop table, o nome da tabela. Então, se eu der um drop table clientes, eu vou apagar ela toda. Se não tiver nenhuma chave estrangeira e com nenhuma restrição desse tipo aqui, ó, tá? Aí eu vou conseguir apagar ela sem nenhum tipo de mensagem. Se tiver restrição, Fred, eu deixei uma restrição lá para ele apagar a chave estrangeira em cascata. Vai limpar tudo. Ou então não, em vez de apagar, ele vai colocar só setar null, colocar null em tudo. Aí vai te deixar apagar a tabela e coloca null lá na outra tabela que faz o relacionamento através da chave estrangeira. Ok? Bom, outro exemplo. Se eu quiser indexar a minha tabela, eu posso criar índices, vários índices. Tá? Posso criar vários índices através do comando quê? Create. Então, eu vou criar uma estrutura de índice para dar de acesso de uma determinada coluna. Eu quero indexar a minha tabela de clientes, não pela chave primária, eu quero indexar pelo nome. Ele vai fazer um índice e ordenar tudo ali pelo nome bonitinho. Então, você faz create, índice e o nome do índice. Qual que é a tabela e qual que é a coluna que você vai criar o índice. Pode ser uma coluna só, pode ser mais de uma. No caso de ser mais de uma, você tem que utilizar a vírgula. Conforme um exemplozinho, create index, IDX underline cliente, IDX identificando que aquele objeto é um índice, e com o nome da tabela a qual estou criando, atrelando esse índice. Tá? On, nome da tabela, e qual que é o campo lá na tabela. Se eu quisesse criar um índice com mais de um campo, vírgula, o nome do outro campo ou da outra coluna. Beleza? E por fim, eu posso também eliminar o meu índice. Posso dar um drop index, o nome do índice, e ele vai remover isso aí. Então, moçada, para hoje,
eu gostaria que vocês brincassem um pouquinho de DDL, tá? E criassem lá essas tabelinhas de exemplo, fizesse as alterações utilizando o alter e desse um drop depois, matasse essas tabelinhas. Só para criando familiaridadezinha com o ambiente. Beleza?